Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Eu vou começar esse grupo familiar, lendo um texto em Números. Eu queria ver se você podia me acompanhar, abrindo a sua Bíblia lá no livro de Números, capítulo 12, versículo 3. Números, no Velho Testamento, capítulo 12, versículo 3. Está escrito assim: E era o varão Moisés muito manso, ou muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra, ou sobre a terra. Amém? Muito bem. Hoje nós vamos falar do importante poder, um poder espiritual chamado mansidão. Amém? Hoje nós vamos estudar no grupo familiar esse poder que existe e que muitas vezes a pessoa, por desconhecer, ela trava batalhas que ela não precisaria travar, ela deixa de conquistar e receber tudo aquilo que Deus tem preparado para ela, e ela acaba muitas vezes, ao invés de resolver as situações que ela pensa resolver, ela acaba criando um problema maior. Amém? Muito bem, então, só para você entender, Moisés é uma referência na Bíblia. Moisés, ele é considerado talvez a maior autoridade do Velho Testamento. Ele é o grande legislador, foi através de Moisés que Deus escreveu os 10 mandamentos nas 2 tábuas. Foi Moisés que teve um contato bem próximo de Deus, o que a gente chama de teologia de teofania, quando Deus se manifesta. Moisés, ele era uma pessoa que tinha na sua vida uma grande autoridade, não é? Mas o que fazia Moisés receber essa autoridade, essa recompensa de Deus? Nós precisamos entender isso para trazer para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Então, nós já vimos que uma característica de Moisés é que ele era manso. Eu vou ler o texto novamente. A Bíblia fala assim, Números, capítulo 12, versículo 3. E era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então ele tinha essa característica. Mas será que Moisés sempre foi assim? Não é? Será que Moisés sempre foi uma pessoa mansa? Eu vou te mostrar que Deus muda as pessoas quando as pessoas têm um coração ensinável, um coração que aceita ser ensinado. Amém? Eu queria te mostrar o retrato de Moisés antes. Depois nós vamos ver o depois, o depois de Moisés. Mas vamos ver o antes. Eu queria convidar você para ler lá em Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 11, amém? Ao versículo 15. Então vamos ver como é que era Moisés, Você sabe, muitas pessoas não sabem, Moisés, ele foi adotado pela filha do faraó, então ele era uma pessoa notável, no Egito, mas ele sabia da condição dele de ser um hebreu, Então ele sabia que ele tinha sido adotado por algum motivo. E ele presenciava muitas vezes os hebreus, que era o povo dele, que ele já tinha sido ensinado, que era o povo de Deus. Muitas vezes ele via o povo ser oprimido pelos faraós, pelos egípcios, E então ele tinha aquilo no coração dele. Ele via a injustiça e ele queria fazer a justiça, ele queria consertar tudo aquilo. Mas só que você vai aprender, como disse no início, que quando nós não temos a sabedoria de Deus, nós nos metemos em situações que nós não resolvemos o problema e causamos um problema maior. Olha só, Êxodo capítulo 2, versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou às suas cargas e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. Aí eu vou ler na sequência, Então, e olhou a uma e a outra banda, quer dizer, ele olhou dos dois lados, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e o escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto, por que feres a teu próximo? O qual disse, quem tem posto a ti por maioral, por juiz, e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio
Então temeu Moisés e disse, certamente este negócio foi descoberto. Ele se meteu numa encrenca. Em resumo, Moisés acabou agindo pela força do seu braço e acabou se metendo numa encrenca. Amém? Isso acontece quando, por exemplo, um cristão, ele não segue a palavra de Deus e discute em trânsito, ele cria confusões, ele quer resolver as coisas na força, de qualquer maneira, pela violência. Ele, na verdade, ele vai cair, não é? Se não for a misericórdia de Deus, se não for a providência divina, numa armadilha que o diabo prepara para tirar as vidas, não é? Quantas pessoas num trânsito, por uma discussão boba, um tira um revólver e atira no outro e coisas assim, amém? Moisés, ele tentou resolver as coisas de uma forma que não era a forma que a sabedoria de Deus ensina para nós resolvermos questões. E todas as vezes que nós fazemos alguma coisa nesse sentido, você pode perceber pela sua vida, como eu percebo pela minha, toda vez que nós não agimos com mansidão, nós sempre temos os piores resultados. Muito bem, e aí passa-se o tempo, Moisés, ele acaba fugindo, olha só, no versículo 15, ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face do Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E aí já conta a história tal, né? Bom, passaram-se muitos anos e um dia, né, nós sabemos que Moisés estava apacentando, não é? Olha só, eu vou ler no capítulo 3, versículo 1, é mais fácil. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Monte Horebe, o Monte Sinai, foi quando Moisés tem contato com Deus, e aí você conhece toda a história. Eu só queria te mostrar o seguinte, nós já, nos grupos familiares, nós estudamos e aprendemos a palavra de Deus. Nós aprendemos, por exemplo, que Davi, ele enfrentou Golias, não por aquelas pedrinhas, não foi a tiradeira, não foi aquela tiradeira com 5 pedrinhas que iria intimidar um gigante de 2,90 metros, não é? Na verdade, Davi, ele enfrentou Golias por causa da autoridade que ele tinha em um nome, o Senhor dos Exércitos. Moisés, como uma das maiores autoridades bíblicas, a autoridade dele tinha que estar firmada em um nome, né? É um nome que traz autoridade. Então aqui, quando ele vai, Deus dá instruções para ele ser o libertador do Egito, ele pergunta assim, eu estou lendo agora Êxodo capítulo 3, versículo 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire o Egito dos filhos de Israel? No versículo 12. E Deus disse, certamente eu serei contigo. Quer dizer, a batalha não vai ser sua. Você não vai mais precisar fazer nada de errado, você não vai precisar usar sua força. Eu irei contigo. E aí vem assim, e isto te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Então, Deus já, esse monte, quando a Bíblia fala esse monte, igreja, a Bíblia significa altar. Não é? Altar é uma palavra de origem latina que significa altos, lugar alto. Na verdade, isso simboliza, né, um lugar maior de aproximação com Deus. Então, é o homem nitidamente, né, manifestando o desejo de estar mais próximo a Deus. E aí vai, não é? Então você vai ver agora, no versículo 13. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel, ele disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Eu queria saber o seguinte, com que autoridade eu vou falar para eles que eu vou ser o libertador e que eu vou fazer tudo isso? E aí no versículo 14 está escrito isso. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Na minha Bíblia está tudo em maiúsculo, não é? Porque esse é o verdadeiro nome de Deus, né? Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Muito bem. A autoridade de Moisés veio do nome a partir do momento em que Deus viu que ele teve uma mudança. Né? Por isso que lá quando nós lemos Números, né, Moisés já tinha envelhecido, já tinha sabedoria, já estava maduro, né, tinha maturidade, e aí sim ele pôde estar na situação que Deus desejava
que ele tivesse para poder o poder de Deus agir na vida dele. Né? Sem isso, né, o poder de Deus não poderia agir. Isso é uma lição para nós. Deuteronômio, capítulo 32, queria convidar você para ir lá. Tudo são livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Velho Testamento, os primeiros livros da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, preste muita atenção ao que Deus diz. Minha é a vingança e a recompensa. Então Deus está falando assim, minha é a vingança e a recompensa. Só Deus tem poder para se vingar e justiça para fazer isso, né? Autoridade e recompensa. Olha só, ao tempo que resvalar seu pé, porque o dia de sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Deus fala aqui que ele, né, é o vingador, porque ele realmente é justo. Nós não temos em nós justiça para produzir, né? Nós não temos valores para produzir justiça, para produzir uma coisa reta, equilibrada, né, ou correta. Eu queria convidar você agora para ler lá em Romanos, quando o apóstolo Paulo ele vai, né, orientar os cristãos, né, os primeiros cristãos, a igreja de Corinto, né, a igreja de Roma, ele começa a orientar esse povo as leis de Deus e como que era para eles se comportarem. Então lá em Romanos capítulo 12, versículo 19, está escrito assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Paulo cita o Deuteronômio 32, 35 que nós lemos. Né? Então, era sabido que Deus não queria que as pessoas se vingassem por elas mesmas, mas que entregassem a vingança a Deus, porque Deus ele é poderoso e justo para fazer isso. Hebreus capítulo 10, né? É um texto também bem conhecido, versículo 30. Fala assim, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará seu povo. E olha o versículo 31, se você fala assim, mas eu vou deixar Deus, olha, a pessoa fez um negócio tão ruim para mim, e eu vou deixar Deus. Não, você deve deixar, porque no versículo 31 está escrito assim, horrenda coisa, horrível coisa, é cair nas mãos do Deus vivo. Então, nós não devemos desejar estar do lado errado. Nós devemos desejar entregar tudo para que quem é realmente justo, que é Deus, faça a justiça. Amém? Muito bem. Quando nós falamos de mansidão, né? Você fala assim, mas o que é mansidão? Mansidão é ter uma atitude humilde, é ser uma pessoa ser branda, é ser paciente, é ser tolerante, como eu li agora, ela abre mão de se vingar pelos seus meios, abre mão de dar o troco, quer dizer, é aquela pessoa que não vai retalhar a outra, ela não vai se revoltar e vai produzir, através da sua revolta, uma vingança. Mas, na verdade, a humildade que ela tem faz com que ela aprenda mais. Porque uma pessoa que é humilde, ela tem a capacidade de aprender, porque a humildade é o segredo do aprendizado. Não é? E quando ela aprende com Deus, aprende a palavra de Deus, ela se torna mais sábia. E ela se tornando mais sábia, ela consegue conquistar, né, todas as recompensas, como Deus fala, sem precisar entrar em batalhas que não era para ela entrar. Então a mansidão é uma qualidade muito grande. Quem tem mansidão, ele não precisa batalhar aquilo que não é para ele batalhar. Quem tem mansidão, ele espera no Senhor. Não é? Quando a gente lê no Salmo 37, versículo 11, fala assim, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Se deleitarão quer dizer gozarão de muita paz, terão paz, não se envolverão em guerra. E eles herdarão a terra. E herdar alguma coisa quer dizer receber uma herança. Você sabe que herança é alguma coisa que a pessoa recebe que não era dela. Ela não lutou por aquilo, ela não fez nada por aquilo, ela recebe uma herança como uma dádiva.
Então, quando nós falamos que a pessoa recebe a recompensa pela sua mansidão, né, e aqui está sendo muito claro, olha, vou ler de novo. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão, né, e terão prazer na abundância de paz. Isso é tão importante, igreja, que Jesus Cristo, lá em Mateus, no Sermão da Montanha, ele vai ensinar a gente a herdar não só as promessas, mas uma paz, ter o segredo de ter a sabedoria de Deus para esperar a justiça de Deus e assim sendo prevalecer. Lá em Mateus, quando Jesus ele fala no Sermão da Montanha, né, ele fala assim: bem-aventurados os mansos. E aí Jesus confirma tudo isso que nós vimos, porque eles herdarão a terra. Então esse é o conselho de Jesus Cristo para nós. Este é o segredo que existe na mansidão. Né? Mansidão não é ser covarde, não é ser omisso, não. Mansidão é saber aguardar Deus. Né? Muitas vezes a gente pode ser ofendido, caluniado, e você vê na Bíblia que nem tudo Jesus respondia. Nem todas as perguntas você precisa responder. Todas as perguntas que você responde, na verdade, você está dando brechas, né? Mas nós vamos falar disso em outra oportunidade, que isso já é um outro estudo, não é? O que é importante hoje é você entender mansidão, o segredo para que o poder de Deus seja a nossa justiça. Amém? Eu espero que essa palavra tenha trazido para o teu coração um ensinamento e que você comece a aplicar isso já no seu dia a dia. Amém? Convidar você para baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra e clamamos para que ela se torne o poder dentro de nós, meu Pai. O poder para trazer mansidão, meu Pai. O fruto do Espírito Santo, meu Pai, como diz Gálatas, capítulo 5, versículo 23. É um fruto que nós desejamos ter na nossa vida. Então, assim como nós aprendemos com tudo aquilo que foi lido, meu Pai, da tua Sagrada Escritura, que esta palavra venha no coração de todos nós e que de uma forma sobrenatural, assim como Moisés foi mudado em um homem que foi chamado de um dos homens mais mansos, não é? Que nós possamos ser reconhecidos pelas pessoas que estão à nossa volta como uma pessoa mansa, como um servo do Deus Altíssimo, um verdadeiro cristão. Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos as autoridades debaixo da nossa oração, cobrimos com nossa oração, meu Pai, as autoridades, cobrimos o presidente que passa também por um momento de contágio, nós clamamos pelos governadores, pelos prefeitos, pelas câmaras, pelos congressos, por todas as autoridades, pelas autoridades policiais, pelas autoridades nos postos de saúde, os médicos, os hospitais, por todos aqueles que trabalham, meu Pai, em atividades essenciais que já estão voltando, para que o Senhor, através da tua graça, poder e misericórdia, que o Senhor livre todas essas vidas e essas vidas sejam curadas, meu Pai, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que cada vida que estiver ouvindo essa mensagem também seja protegida e abençoada, revestida do teu poder, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, em nome de Jesus e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Queria convidar você para domingo, às 10 horas da manhã, né, participar do culto, nosso culto virtual. Amém? Muito obrigado e uma boa noite, em nome de Jesus.